Sejam muito bem-vindos à nossa à nossa sexta aula da disciplina de sinais e sistemas lineares. Então, hoje nós falaremos sobre série e transformada de Fourier. Tem também lá no livro de Fundamentos de Circuitos Elétricos, né? Se eu não me engano, no capítulo 17, capítulo 18. Então, o capítulo 17, se eu não me engano, trabalha a série de Fourier e no capítulo 18 vai trabalhar a transformada de Fourier. O que acontece aqui na série na transformada de Fourier? Nós já estamos fazendo representações no domínio da frequência, né, de sistemas e as suas relações, né, de resposta do nosso sistema a sinais com várias relações de frequência. Isso nós já fizemos tanto na nossa aula 5 e aula 6, na aula 4 e aula 5. Aula 4 nós falamos sobre transformada de Laplace, aula 5 nós falamos sobre a transformada Z. Novamente, aula 4 nós separamos ali para sistemas contínuos, né, implementação de sinais de sistemas contínuos, e aula 5 nós fizemos a implementação para sistemas discretos. Então foi feita essa separação. Agora nós iremos ver uma representação espectral de sinais ali, nos quais os nossos sinais eles são expressos por meio de somas, né, de senoides ou exponenciais, tá bom? Na aula passada a gente fez uma representação de séries, né? Ali, por exemplo, uma configuração condizente com uma série de Taylor, por exemplo, né? Fazíamos uma implementação exponencial também. Só que o que acontece? Porque nós vimos a representação disso, né? Ali exponencial, e lá nós tirávamos uma componente discreto. Aqui o que eu quero fazer? Eu quero fazer uma soma de senoides, porque nós vamos entender que a teoria de Fourier, né, o seu fundamento, a gente vai entender isso ao longo da nossa aula, ela consegue retirar componentes senoidais e cossenoidais de qualquer tipo de forma de onda. Essa que é a ideia. Então, nós vamos entender que essa representação, né, ou talvez até um porquê que fique aí já, o porquê que a gente quer retirar componentes senoidais, cossenoidais, ou então componentes exponenciais de formas de onda, né, ali de um sinal, é porque a análise de Fourier nos permite isso. Permite decompor, né, aquela ideia. Se eu posso, eu vou fazer, então dá para trabalhar com isso, eu quero trabalhar. Porque essas componentes, né, vêm apresentar uma correspondente de formação harmônica. Então tem muitas aplicações, não só no processamento de sinal. Ah, professor, a gente trabalhou o processamento de sinal digital, com transformada Z. Sim, dá para trabalhar com implementação de Fourier também. Ah, mas eu quero fazer então um processamento de imagem. Dá também. Mas se eu pensar na física, por exemplo, como a aplicação ou probabilidade estatística, eu consigo trabalhar também com Fourier? Consegue. Consigo trabalhar com sinal analógico? Consegue também. Mas tem algumas limitações e a gente vai trabalhar isso ao longo das nossas aulas. Em nossas aulas anteriores, nós vimos o quê? Transformada de Laplace, de um sinal em tempo contínuo, e a sua representação espectral em termos exponenciais ou senoidais também, né? Dentro de frequências complexas, assim como nós veremos aqui na nossa aula de hoje. De forma muito similar, nós vimos para a transformada Z. Então, vimos ali já voltado para um tempo discreto e a sua representação espectral em termos exponenciais para um tempo discreto. A aula de hoje é para o quê? É para representar, né? E mais do que representar, apresentar para vocês que sinais periódicos, né? Eles apresentam uma soma, né? Ali condizente, né? De senoides ou exponenciais de várias frequências. Então, vamos entender o quê? Que o nosso sinalzinho, ele vai possuir componentes tanto alternadas e contínuas. E a série de Fourier consegue apresentar isso para nós. É possível decompor essas componentes. É possível entender, visualizar essas características ali. Dá para implementar tanto sistema de controle, dá para implementar em tanta coisa. A gente utiliza, por exemplo, Laplace já para sistema de controle, a gente vai ver na semana que vem.
e vamos entender melhor o porquê na semana que vem, mas hoje vamos focar, né, na série transformada de Fourier, tá bom? Professor, então o que nós vamos ver, né? Talvez fique essa dúvida aí. A gente vai falar o quê? Sobre a representação da série de Fourier, forma trigonométrica. Pessoal, teoria que a gente já viu, aula 4 e 5. Muita coisa se aplica aqui também. Então, não vamos ficar mascando a mesma teoria, entendeu? A gente só mudaria o contexto ali para que a gente está implementando. Mesmo fundamento, algumas coisas ali, mas a mesma ideia a gente consegue implementar, tá bom? Então vamos ver algumas considerações sobre simetria hoje para ir agregando, né, material e conhecimento sobre o nosso conteúdo. E aí veremos simetria par, simetria ímpar, simetria de meia onda, o papel do espectro, né, de amplitude, né, e fase na forma de onda. Conheceremos o fenômeno de Gibbs, a representação da série de Fourier exponenciais, largura de faixa de um sinal, a análise, né, de sinais de tempo contínuo e a transformada de Fourier, conexão entre as transformadas de Fourier e Laplace. Vamos fazer um paralelozinho aí, diferenciando, e algumas propriedades da transformada de Fourier. Professor, tem mais coisas que a gente consegue estudar dentro da transformada de Fourier e da série e tudo mais? Tem. Tem a série compacta também da série de Fourier, né, que a gente consegue trabalhar. Nós temos também a transformada rápida de Fourier. Quem já trabalhou com osciloscópio já observou que tem até um botão no painel do osciloscópio ali que faz a transformada rápida de Fourier. Hoje não vai dar tempo, né? Acredito que eu vou ter que gravar a continuação da aula. Falando em continuação da aula, pessoal, assistam a continuação das aulas, tá? Tem aluno que não está assistindo nem as aulas ao vivo, beleza? Mas vocês estão aqui, então um recado de não assistir a aula ao vivo não é para vocês, porque vocês fazem presença aqui. Mas assistam a continuação da aula, é importante, tá? Porque vem um conteúdo a mais ali, né, que a gente busca passar para vocês. Então, tem também, né, a gente estava falando de algumas outras condições, tem a conexão, né, entre a transformada de Fourier e Laplace, por exemplo, que a gente consegue fazer um paralelo bem legal ali, né, e até comparar os gráficos da implementação da transformada de Laplace com a de Fourier. Eu não deixei o MATLAB aberto, mas na continuação dá para a gente fazer essa comparaçãozinha ali, vendo o gráfico, né, para a mesma funçãozinha do sinal também. Mas bora lá, já falamos bastante. Então olha lá, hoje tem alguns textos, né, para a gente ler. A teoria de Fourier nos diz que podemos ter uma onda não senoidal e decompô-la em componentes senoidais ou cossenoidais individualmente relacionados. De certa forma, toda forma de onda possui características senoidais ou cossenoidais. Pessoal, isso aqui é muito importante, tá? Esse primeiro parágrafo, se precisar saber para que serve, o que é a teoria de Fourier, vocês precisam saber disso daqui para a prova, tá? Isso aqui é uma coisa muito importante. Então, o que acontece? Os sinais que não são senoidais, eles vão necessitar de uma abordagem que não seja senoidal. Isso é até um pouco lógico, mas o que acontece? Se eu tenho uma abordagem que nos é possível conhecer o sinal, aí o que acontece? Pensa lá, eu ia trabalhar com um sinal que precisava de uma condição inicial, né? Me apresentava uma condição inicial. Beleza, tinha um sinal que me dava uma condição inicial. A minha condição inicial, então, me possibilitava uma análise analógica daquele sinal. E eu passava a utilizar Laplace, porque eu tinha uma condição inicial, era uma análise mais rápida, uma implementação mais fácil, então me dava uma condição de linearidade para aquela correspondente senoidal daquela informação. Então eu fazia isso. Agora eu imagina que você tem um sinal que não é senoidal e você precisa fazer uma análise senoidal. Então você precisa conhecer as características, né? Quanto ao seu desempenho no circuito, seu comportamento,
qual é a resposta que está sendo apresentada. Então, a teoria de Fourier possibilita isso para a gente. Então, um dos métodos mais usados para fazer isso é por meio da análise de Fourier. Então, fornece para nós um meio com precisão, né, que nos dá um conteúdo, né, ali de maioria dos nossos sinais mais complexos correspondentes às parcelas senoidais e cossenoidais. Por isso que na tela do osciloscópio ali, né, a gente tem um botãozinho que a gente consegue já retirar essas componentes e ele faz isso. Então, as séries de Fourier permitem, né, que representam, não é só para isso, né? Não é só para isso, a gente tem que deixar isso claro. Mas vocês estão entendendo, né? A gente precisa aprofundar para explicar, precisaria entrar também no contexto do osciloscópio para a gente explicar mais a fundo a questão ali do botão, né? Não posso vir só falar que é para isso, tá? Não estou falando isso. Mas olha lá. As séries de Fourier permitem que representemos uma função periódica como uma soma de senoides e obtenhamos o espectro de frequência a partir dessas séries. Então, as transformadas de Fourier permitem que entendamos o conceito de um espectro de frequência para funções não periódicas e supõe que uma função não periódica seja uma função periódica de período infinito. Certas operações tornam-se muito mais simples e esclarecedoras se trabalhamos no domínio da frequência, igual a gente já vem falando e trabalhando. Assim, a transformada de Fourier decompõe o sinal em suas componentes elementares para seno e cosseno. Então, o que nós fazemos, né, com a análise de Fourier é pegar um sinal que não é senoidal e, por meio, né, da nossa análise matemática, das tabelinhas que nós conhecemos, e veremos uma tabelinha nova para Fourier, faremos aparecer as suas componentes senoidais, né, ali em si. Então, a gente consegue fazer isso. Professor, eu consigo pegar um sinal aleatório, não senoidal, jogar ele, por exemplo, ali no MATLAB e trabalhar com ele e representar isso? É possível, tá? A gente consegue fazer isso. Foi até o meu trabalho de conclusão de curso. Eu peguei o sinal eletromiográfico, eu comprovei a teoria de Fourier por meio do sinal eletromiográfico e, consequentemente, também já aproveitei e controlei um dispositivo. Mas dá para pegar, a gente consegue retirar a componente, visualizar a componente senoidal dentro do espectro de frequência característico, tá? Não vai aparecer uma senoide bonitinha, vai aparecer as componentes harmônicas, as interferências, porque precisa fazer filtragem, precisa fazer uma análise, mas é possível. A transformada de Fourier é uma transformada de integrais, assim como a transformada de Laplace. Então, é necessário fazer uma implementação de integração, né? Porque eu quero calcular uma determinada informação, uma área característica debaixo de uma curva. Então, ela transforma uma função que se encontra no domínio do tempo para o domínio da frequência. Até aqui, vocês, como eu, já estão carecas de saber que é necessário fazermos uma representação, sair de um domínio do tempo para um domínio característico de frequência, aqui para o domínio de Fourier. Domínio da frequência dentro do plano de Fourier, né, do nosso domínio ali, correspondente daquilo que nós desejamos. Essa transformada, né, de domínio do tempo para o domínio da frequência é muito útil em sistemas de comunicações e processamento de sinais digitais, por exemplo. Em situações em que a transformada de Laplace não se aplica, é utilizada a transformada de Fourier para essas situações. Então, olha lá. Enquanto a transformada de Laplace pode lidar apenas com circuitos com entradas para t maior do que zero, isso daqui para a condição especial que nós utilizamos, tá? Nós colocamos uma condição inicial para um t maior do que zero, porque era necessário ter uma condição inicial. Foi esse o pressuposto que foi estipulado, né? Então a gente coloca ali para o nosso sistema analógico, porque se vou fazer uma análise analógica, eu estou presumindo que é uma condição física. Para analisar uma condição física, ela precisa sair de um estado de repouso e partir para a sua operação, para o seu movimento, para sua condição ao longo de um determinado tempo, né? Se a gente for definir o tempo, eu preciso mover, eu preciso ter, né, um deslocamento, uma percepção, uma configuração que
me apresenta uma mudança, né, de fase, operação, informação, a conforme eu observo, né, que é essa definição mais grotesca que dá para a gente fazer do tempo, sem perder muito tempo, definir energia e definir um movimento. Para definir o tempo, momento, movimento ou energia, a gente precisaria entrar na condição do ente, do ser, da essência, né, para a gente conseguir fazer o pressuposto filosófico da condição de cada coisa. Mas a gente não está entrando dentro disso agora, né, que gastar tempo para a gente definir isso. Mas estamos definindo, e lembrando que na aula 4 definimos o que é o que. Então, definimos lá uma condição inicial para transformada de Laplace, para um t maior do que zero. Então, com condições iniciais, né, já a transformada de Fourier é capaz de lidar com circuitos, né, com entradas para t menor do que zero e tanto para t maior do que zero. Então, já fica um comparativozinho aí. A análise por Fourier nos permite, né, determinar não apenas as componentes senoidais em qualquer sinal não periódico, mas também o quanto de largura de banda um sinal ocupa. Tá? Então a gente consegue ver essa condição da largura de banda da nossa informação, né? Lá dá para a gente fazer? Até dá, né? Mas aí a gente já tem um pressuposto mais de uma condição digital, né, para essa implementação. Então, utilizamos a representação por Fourier através de somas ponderadas de funções complexas, que é o que a gente já conhece também. Isso porque, no nosso dia a dia, a representação dos sinais se encontram no domínio do tempo, tá bom? Que é o que a gente está trabalhando. Eu consigo entender o que, então? Que as minhas operações, né, elas se tornam mais simples ali quando a gente esclarece elas no domínio da frequência, né? É isso que a gente vem trabalhando. A intenção é analisar agora por Fourier para representar uma forma da nossa onda que pode ser representada por meio de um somatório de senoides, né, e cossenoides. E esse meu somatório de senoides e cossenoides agora pode apresentar diferentes frequências, diferentes amplitudes, diferentes fases. Por isso, então, que quando é feito, por exemplo, a aquisição lá do sinal eletromiográfico, se a gente lembrar da primeira aula, e lá possuía uma diferença de frequência. Por exemplo, se a gente colocar o eletrodo no membro superior, no meio do antebraço aqui, a gente vai observar frequências de 10 até 100, 200 Hz de frequência. Então possui, né, diferentes frequências. Vai possuir diferente amplitude, vai apresentar uma diferença de fase. Então é possível ali a gente fazer essa integração e entendimento. Vamos aproveitar também que a gente já fez um comparativozinho aqui da transformada de Laplace e da transformada de Fourier. E vamos definir umas coisinhas aqui. Por quê? Se na transformada de Laplace unilateral nós temos que o nosso intervalo de t ele vai de mais infinito até menos infinito, né? O meu t ele tem que ser maior do que zero e menor do que infinito. Então eu torno útil o quê? Que para uma função ali de tempo positivo, o meu f de t, então eu tenho um f de t para um t maior do que zero, então a minha transformada vai aplicar uma função definida para o meu intervalo para dentro da correspondente do meu tempo que eu estou trabalhando. É isso que a gente acabou de falar aqui no primeiro parágrafo. Só que, consequentemente, se eu pego uma função f de t que não seja zero, por que não seja zero? Se eu quero um tempo positivo, né? Então, zero seria, teoricamente, né? Ele é zero. Não vamos entrar também na definição do zero. Mas eu quero algo que seja maior do que zero. Tem que ser algo positivo. Então eu tenho que ter uma definição. Então o meu f de t ele tem que ser igual a zero se o meu t for menor do que zero. Então, correspondentemente, eu preciso ter um módulo de f de t para corresponder ao meu dt, né? Ali ser menor do que infinito. Então ele precisa estar entre a minha correspondente, né, o módulo do meu f de t, ele precisa estar em módulo porque eu quero algo positivo para corresponder a um valor maior do que zero,
e ele tem que ser, né, menor do que o infinito, porque eu não sei o valor do infinito, então eu preciso chegar lá. Então, dentro da correspondente da transformada que está relacionando a minha correspondente, eu vou ter o quê? Eu vou ter um f de ômega, né, que eu vou trabalhar com a minha correspondente de Fourier, igual ao meu f de S, que seria a minha correspondente de Laplace. E isso, eu entendo que o meu S, a gente já aprendeu, vai ser a minha relação de S igual a J ômega, né? Então, eu tenho uma equação que mostra para mim o que? Uma transformada de Fourier, que pode ser considerada como um caso especial da minha transformada de Laplace, se eu adotar o meu S como J ômega para minha parcela correspondente, tá bom? Então, a minha transformada de Laplace, por exemplo, ela passa a possuir uma adequação, ser mais eficiente, né, para análise de problemas que envolvem equações iniciais, problemas iniciais. Então, por isso que na aula que vem a gente vai introduzir sistemas de controle. E a ideia, né, de se trabalhar com sistema de controle é porque eu tenho uma condição inicial. Então, ali, para um controle PID clássico, por exemplo, eu faço uma implementação de Laplace, porque eu faço uma inclusão de condição inicial. Porque Fourier, né, eu consigo trabalhar não preciso ter uma condição inicial. Então, a gente consegue compreender essa diferença da minha correspondente. Então, a minha transformadinha de Fourier, só para a gente finalizar, ela permite com que eu consiga melhorar as características do meu domínio da frequência, né? Eu consigo compreender de uma forma ali um pouquinho melhor se eu trabalhar com essas condições que a gente comentou, tá bom? Então, vamos começar a ver, né, a série trigonométrica de Fourier agora. Olha lá. Então, um dado sinal periódico x de t com período t0 possui uma propriedade. Então, eu tenho um x de t igual a x, abre parênteses, né, de t mais nosso período, para todo o nosso t, né? Então, a nossa função periódica será aquela, né, que está se repetindo a cada t períodos, né, a cada t segundos em si correspondente a ela. Então, o menor valor de t0 que satisfaz a condição de periodicidade é o período fundamental de x de t. Então, de acordo, né, com que nós vamos trabalhar com o nosso teorema de Fourier, qualquer função periódica de frequência vai me apresentar uma condição que eu entenda sendo esse período correspondente ao longo da sua mudança ao longo do tempo. E essa correspondente vai ser o nosso ômega zero aqui. Então ele pode ser expresso na nossa forma, né, de uma soma infinita das nossas funções ou cosseno. Então que vai ser a nossa correspondente dos nossos múltiplos inteiros do nosso ômega zero, tá bom? Então, o nosso f de t ele vai ser igual ao nosso a0 mais o nosso a1 do nosso cosseno de ômega 0t, mais o meu b1 seno de ômega 0t, mais o meu a2 cosseno 2 de ômega 0t, mais o meu b2 seno de 2 ômega 0t, mais o meu a3 de cosseno 3 ômega 0t, mais b3 de seno 3 ômega 0t, e assim sucessivamente. Então, essa equação vai implicar o quê? Que o meu x de t, né, que começa, por exemplo, em uma correspondente menos infinito e continua ali até um mais infinito, estará associado sobre uma área de um sinal periódico. Então, eu consigo definir isso para um intervalo de integração para uma duração de um período. Então, eu consigo dizer que o meu limite de integração vai estar associado a uma correspondente, que pode vir de menos infinita, que eu estou chamando de A, até infinito, né, mais a o meu intervalo de duração de t0. Então, isso nos diz que qualquer número real que seja associado a uma relação de um período x de t vai estar entre uma relação de A e B para a nossa série da ideia da nossa função trigonométrica, tá bom? Então, um dado sinal
periódico, né, x de t, com período t0, pode ser expresso como uma soma de uma senoide de um período t0 e suas harmônicas, né? Depois eu tenho que arrumar aqui. Então, só para a gente lembrar, o que é cada correspondente, né? Aonde eu vou ter o nosso ômega zero, eu vou ter a nossa frequência fundamental. Então, dentro da minha frequência fundamental, eu vou trabalhar com uma relação de radianos por segundo, tá bom? O meu ômega zero a gente acabou de definir, sendo essa relação da nossa frequência fundamental, que vai estar apresentando essa condição de período ao longo de uma condição, né, do nosso T0. Então, se eu olhar para a minha senoide, antes de eu explicar o somatório e o que é o que aqui do nosso somatório, só deixa eu definir algumas coisas. Se eu olhar tanto para o meu cosseno quanto para o meu seno, eu vou ter um N aqui. O meu N, ele está sendo associado à minha enésima harmônica da minha correspondente de f de t, tá bom? Então, ele será uma harmônica ímpar, tá? Se for ímpar no meu sinal, e será par se for par o meu sinal, beleza? Então, aqui na minha equação 6.1, eu tenho o meu x de t igual a zero mais o meu somatório de n igual a 1, com o meu limite, né, aqui da minha relação de até o infinito, de AN cosseno de n ômega 0t, mais BN seno de n ômega 0t. Então, a minha equação 6.1 é conhecida como a série de Fourier trigonométrica de f de t, tá bom? Então, essa equação vocês precisam aí, ó, saber, tá bom? Isso realmente faz um xizinho aí no slide, precisa saber. A minha constante Bn, antes só deixa eu falar aqui, ó. O meu ômega zero, né, vai ser 2π de f, né, da minha frequência, que é igual a 2π sobre o meu período, tá? A gente calcula dessa forma. Então, a minha constante aqui, ó, constante não, desculpa, minha correspondente Bn vai ser o meu Bn, o meu An, o meu A0 são os meus coeficientes de Fourier, tá bom? O meu Bn, quem que é? O meu Bn é o meu coeficiente de Fourier correspondente à minha forma de onda da minha corrente alternada, tá bom? Já o meu coeficiente An e também ele vem apresentar a minha correspondente da minha forma de onda da minha corrente alternada. Só que observem aqui, o meu Bn está sendo correspondente à parte senoidal e o meu An está sendo correspondente à minha parte cossenoidal. Isso é importante vocês observarem porque quando a gente for definir o nosso tipo de sinal, se ele é par, se ele é ímpar, o que ele é, vai impactar diretamente na observação do nosso cálculo, tá bom? Então, a minha parcela AN e a minha parcela BN corresponde à minha parte AC da minha forma de onda, tá bom? Da minha função ali f de t que eu vou trabalhar. Já o meu A0, então é o correspondente CC ali da corrente contínua que eu vou trabalhar. Para quem não sabe, vamos lembrar, toda forma de onda, seja uma corrente ali, né, alternada, mesmo sendo uma corrente alternada, possui componentes contínuos, por isso que eu consigo fazer a retificação de uma forma de onda para outra. A minha correspondente contínua possui a sua parcela característica alternada, por isso que eu consigo fazer também a retificação de uma para outra, tá bom? Então isso vai dizer o quê? Que o meu sinal elétrico possui componentes de corrente alternada e corrente contínua. Estamos trabalhando com um sinal que possui uma informação. Essa informação vai possuir essa característica que eu desejo, tá bom? Então, deixem isso anotado aí. É um pouco, né, lógico a gente compreender que o AN e o BN são correspondentes a C e o A0 é a correspondente CC. Mas vamos anotar, né, só para garantir. Então, cadê? Bom, aqui. CC, aqui AC e aqui AC. Só para a gente deixar certinho aí, para não ter dúvidas. Então,
olha lá algumas condições, né, que a gente tem aí para trabalhar com a nossa série trigonométrica de Fourier. Por exemplo, é uma função que representa um único valor em qualquer ponto. Então, vem me apresentar um único valor condizente ali com esse ponto. Se a gente lembrar, né, a gente tinha uma correspondente de um ponto ali na transformada z, né? Mas eu consigo retirar uma correspondente de um ponto específico também por meio da série de Fourier, porque se eu tenho uma função ali periódica de x de t, eu tenho uma representação que irá compor meu x de t em suas componentes cc e outra, né, ali com a sua representação da sua componente CA. Então eu formo uma série infinita de senoides e cossenoides. Então eu consigo ter essa representação. Então eu tenho também a minha correspondente x de t, que tem um número finito de descontinuidades em qualquer período. E o meu x de t tem um número finito aqui, ó, de máximos e mínimos em qualquer período. E a gente vai entender isso daqui ao longo do nosso dimensionamento e implementação. E eu tenho uma integração que vai ter o seu limite de integração de t0, né, até t0 mais o meu período do meu módulo, né, aqui do meu x de t, de dt menor do que infinito para qualquer t0. Que lembra que eu vou colocar uma condição positiva, né? Então o meu x de t vai estar em módulo, beleza? Pessoal, antes da gente avançar aqui, tudo bem para entender a equação da série de Fourier? Porque a gente está no slide 6 ainda, é o 6? É, da, da, da nossa aula, e tem mais de 30 slides. Vai ter que ter continuação da aula, mas eu não consigo avançar sem vocês compreenderem bem a ideia aqui por detrás da equação da série trigonométrica de Fourier, beleza? O Daniel já comentou que tá ok. Geralmente os problemas começam a surgir quando a gente vai resolver, né, o exercício. O Edson também já comentou, então bola para frente. Olha lá. Considerações sobre simetria. A gente vai pegar, para calcular uma série de Fourier de um sinal, eu preciso fazer algumas coisas. Vamos voltar aqui só para a gente observar. Eu preciso calcular o quê? Deixa eu só apagar aqui para não ficar poluindo. Isso aí, Gui. Ó, vamos observar aqui. O meu ômega zero já foi apresentado como que eu calculo, né? Eu tenho um 2π, que eu calculo com a frequência, ou então eu calculo 2π sobre o meu período. Então, o meu ômega zero, já sei. O meu t geralmente vai ser apresentado, né? Não vai pedir para calcular o tempo, né? A não ser que eu faça uma parte inversa aí, não que seja uma transformada inversa, mas realmente vai ser um cálculo inverso para tirar o tempo. Eu nunca calculei o tempo porque geralmente é apresentado o gráfico já vai ser apresentado, o tempo já vai ser apresentado no gráfico. Então, o tempo a gente vai ter. O que eu tenho de incógnita? Eu vou ter o meu n vai ser dado, então eu vou ter o meu A0, vou ter o meu AN, o meu BN para calcular. É isso que eu vou ter que calcular. Então, se será necessário calcular as minhas componentes AC e, e CC, eu preciso então encontrar elas. E elas vão estar diretamente relacionadas ao tipo do meu sinal. E isso vai estar relacionado à minha simetria correspondente do meu sinal. Então, olha lá. Se eu for me deparar com um sinal assimétrico, o meu sinal assimétrico, eu preciso calcular o quê? A minha correspondente A0, CC, e as minhas duas correspondentes do seno e cosseno, né, que eu vou ter do meu sinal AC. Então, eu vou implementar e vou calcular essa correspondente, tá bom? Se eu me deparar com um sinal par, eu não vou precisar calcular uma correspondente aqui, ó, senoidal, apenas uma correspondente cossenoidal. Mas eu vou precisar calcular então o meu A0, que vai ser a minha parcela CC, e a minha parcela AC. Só para observarem, ó, um sinal assimétrico, né, dentro do seu período não possui simetria.
simetria, né, condizente. A não ser que tenha um tempo maior aqui e ele venha apresentar novamente esse período. Mas dentro do período que está sendo apresentado é que ele não apresentou uma simetria e eu quero o sinal correspondente. Ó, ele vem, por exemplo, de um t menor do que maior aqui, ó, menor que -1. Então vem de um sinal negativo, tá? Então não tem uma condição inicial igual a zero aqui. Então não tem uma simetria inicial. Já o meu sinal par, observem só, ele possui uma simetria. E essa simetria é como se eu espelhasse, né? Se eu colocasse no espelho aqui e eu o observasse, tá bom? Já o meu sinal ímpar, ele é como se fosse o inverso, né, mesmo? Como se ele estivesse contrário. Então ele corresponde ao seu contrário e eu já não preciso calcular o meu A0 e o meu AN e é necessário calcular apenas o meu BN, tá bom? Aqui, observem que a gente está utilizando, né, 2 sobre π, ó, 2 sobre π, 1 sobre π, porque eu vou utilizar apenas, pessoal, uma parcela da minha equação, tá bom? Eu não vou precisar pegar o período inteiro, eu vou pegar metade do meu período. E a gente consegue observar isso calculando no nosso exemplo. Olha só no nosso exemplo 1 aqui. Dado o sinal, calcule a série de Fourier. Então, só de olhar, eu já consigo identificar o quê? Que é um sinal par ou é um sinal ímpar? Ó, aqui já está um BN, né? Pedindo BN igual a zero. Mas só para a gente observar, o meu BN igual a zero, ó, ele é um sinal par. Observem só, ele tem, ó, o seu espelho, né? Eu consigo observar. Ó, o Herbert já comentou ali. Então eu consigo observar que ele tem a sua condição do seu espelho. Então eu vou pegar e simplesmente vou implementar. Vou ter que calcular o meu A0, vou ter que calcular o meu AN. Mas daí eu preciso definir os meus limites, né? Os meus pontos correspondentes para calcular. Então eu vou vir e vou encontrar. Então para encontrar, ó, eu vou ter uma correspondente aqui que vai de 2 sobre π. Aqui, ó, que eu quero comentar também, observem no meu A0, ó. O meu A0, se vocês voltarem para cá, ó, na nossa equação 6.1, ele não tem o sobre 2, tá bom? Porque eu vou pegar metade do meu período para calcular o meu A0, tá bom? Se eu calcular o meu período inteiro, eu utilizo o A0 normal. Se eu pegar metade do meu período, eu coloco 2 e calculo a metade para o meu A0. Por que que eu acho mais fácil a gente pegar e utilizar só metade? Porque daí aqui vai ser π também. Aí eu não preciso trabalhar com π a π, por exemplo. Eu só coloco um limite de integração de 0 a π, tá bom? Então eu vou ter um 0 a π, e aí eu vou ter a minha função de f de t, né, que eu vou estar trabalhando aqui, do meu x de t. O que que eu tenho? Eu vou ter um π menos o meu tempo, né, menos o meu t. Porque eu conheço, né, que está em π, mas a minha correspondente que eu preciso nesse momento, eu ainda não conheço, porque basicamente eu estou tirando um período de t do meu valor de π. Então, de dt. Então, isso daqui é só para a gente conseguir chegar no valor de π, tá bom? Então, o meu A0 vai ser igual a π. O meu AN, então, eu vou calcular de 2 sobre π, a minha integral de x de t, cosseno de nt dt, e vou resolver, né? Vou pegar a minha regra de integração do meu cosseno e vou chegar no meu valor de 2 cosseno de nπ, né? Menos 1 sobre π de n ao quadrado. O que eu quero que vocês observem aqui é que agora eu vou pegar a minha equação 6.1 da nossa série trigonométrica e simplesmente eu vou substituir. Eu sei que o meu A0, ele vale π, só que eu peguei metade do meu período, então vai ficar π sobre 2. Se eu tivesse pego todo o valor, daria então aqui só o valor correspondente de A0. Mais o meu somatório de n igual a 1, que vai a infinito, e a minha correspondente a n, né? Porque daí agora eu passei, né, o meu π de n ao quadrado para cá, e eu consigo então ter a minha correspondente que está multiplicando, ó, o meu valorzinho aqui que eu tenho
está multiplicando o nosso valor correspondente aqui do meu cosseno. Ele vem multiplicando para cá, que é o nosso valor. E se vocês chegarem até aqui, já vão encontrar a resposta condizente do nosso exercício, tá bom? Eu vou ter que gravar porque falta 5 minutinhos para nossa aula, mas vai ter o exemplo 2, que eu vou gravar, e aqui no exemplo 2, ó, eu vou fazer a integração por partes, bem o passo a passo ali para vocês, bem explicadinho, tá bom? Tá o passo a passo, que aqui eu só pulei o passo a passo da integração por partes, utilizando a regra da integração, tá? De seno e cosseno, mas aqui a gente vai fazer o passo a passo. Então, no exemplo 2 eu vou resolver depois, ó. Observem aqui embaixo, ó, a resposta começa com uma página de 3, vai para 2 de 3 e 3 de 3. Então, a gente consegue chegar no valor correspondente do nosso sinal ímparzinho ali. Tem também um exemplo 3, vou gravar o vídeo separado para vocês, vou gravar o exemplo 2, gravo o exemplo 3, passo a passo. Vamos resolvendo, eu resolvo ali para vocês e a gente chega na resposta depois. E daí, pessoal, eu quis vir até aqui porque a gente vai ter que gravar a continuação da aula, né? E eu não quero dar sequência para a definição da série em 2 vídeos separados, que senão vai quebrar o raciocínio ali do que a gente vai trabalhar. Então eu vou gastar esses 4 minutinhos que já falta para encerrar a aula, só para mostrar o que a gente vai fazer. A gente vai começar a fazer a definição, né, a explicação do fenômeno de Gibbs. Então, tem o código do MATLAB aqui para vocês poderem brincar, ó. Eu vou mostrar depois ali na continuação, que agora não dá para pegar o MATLAB por causa do tempo. E aí a gente vai brincar um pouquinho com o fenômeno de Gibbs, variando ele, ó, variando o nosso valorzinho. Então eu consigo ir encontrando, né, e variando a nossa função periódica. Daí a gente vai chegar na nossa convergência do nosso sinal. E também o que eu queria dar uma avançada era para vocês assistirem o videozinho que também tem, ó. Assim como na transformada de Laplace, tem um videozinho aqui mostrando para vocês a transformada, né, do domínio do tempo, do domínio da frequência, implementando a condizente da nossa série e para a transformada de Fourier, tá bom? Então, vocês pegam um link e depois assistam com calma o, o videozinho, beleza? Aí eu também vou mostrar para vocês, ó, como brincar ali com o compilador do Arduino para vocês montarem uma série de Fourier lá e ficarem brincando com o fenômeno de Gibbs também. E aí a gente vai chegar nas representações, né? Vai fazer, ó, uma representação gráfica, já pensando numa condição mais discreta mesmo do sinal também. E então a gente vai chegar propriamente dito na transformada, vai ver a tabelinha e vamos fazer exemplos também para trabalhar com a tabelinha. E aqui a gente tem os sinais não periódicos para fazer a definição da condizente correspondente da série e transformada de Fourier. Então, pessoal, desejo todos aí boa noite, bom descanso, bons estudos, não deixem a atividade de estudo 1 para a última hora, tá? Confiram um arquivo, reforçando, confiram um arquivo ali que vocês vão fazer o upload e então o envio da atividade. E é isso. Qualquer dúvida, só mandar uma mensagem no Fale. Grande abraço e tchau, tchau.